Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo também para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, e tem caixa assombrada com o tema fantasmas disponível para você, ok? Então, o tema da caixa assombrada de setembro é fantasmas. Legal, hein? Bom, então bora pro relato de hoje, pro primeiro relato de hoje, que é este daqui, Minha Bisavó Sombria. Oi, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sou do interior de Minas Gerais e os nomes estão todos trocados. Bom, vamos lá ao relato. A história se passou quando eu tinha por volta de uns 6 ou 7 anos. Morava eu, minha mãe, meu pai e meus 3 irmãos. E na casa ao lado morava minha avó, meu avô, minha tia e minha bisavó. Para começar, guardem essa informação aqui. A minha bisavó tinha cerca de 100 anos de idade. Mas nos documentos mostravam que ela tinha apenas 77. Mas como assim? Mas era visível que ela não tinha só 77, não. Minha avó dizia que naquela época os cartórios erravam muito na hora de registrar. Ela havia perdido vários filhos, mas mesmo com isso ela teve a minha avó e o meu tio. Tio-avô, acho, né? Ana, eu amava ir à casa da minha avó, pois lá tudo era muito alegre, muito divertido. Eu amava quando os meus primos estavam lá. Porém, minha bisavó tinha um lado sombrio, que era notável pelo olhar dela. Mas ela era muito religiosa. No quarto tinha várias imagens de santos e casinhas com santos dentro. Era algo até que me assustava um pouco, mas a minha mãe dizia que era só um medo bobo meu. Minha avó tinha uns sobrinhos que eram os meus primos de segundo grau. E eles eram bandistas ou espíritas. Eu não me lembro direito. Uma das primas, que vou chamar aqui de Vanessa, ela gostava muito de mim. Sempre que eles faziam visitas, me traziam bonecas, brinquedos e tudo mais. Certa vez, o marido dela, que vou chamar de Luiz, me disse que eu era uma espécie de anjo, que um amigo dele havia dito que se eu não tivesse nascido, minha família nunca seria liberta. Mas, Ana, eu era uma criança, eu não entendi o que ele estava falando. Certo tempo, estava na minha casa e fui regar as plantas da minha mãe. E nesse dia só estava eu e minha irmã em casa. Reguei quase todas as plantas e no penúltimo vaso havia um potinho. E eu fui olhar o que era. Dentro do potinho tinha um tipo de areia, que era um monte de bolinhas. Chamei minha irmã e ela achou muito estranho. Nessa época, minha casa estava um inferno. Minha mãe estava com depressão, brigava todos os dias com meu pai e eles estavam quase se separando. Minha irmã, então, se espantou com aquilo. Minha mãe tinha uma amiga que era mãe de santo e ela disse que aquilo poderia ser um trabalho feito, mas que ele não pegaria em mim, porque eu ainda era uma criança. Ana, depois disso, a minha vida literalmente virou de cabeça para baixo. A minha avó começou a sentir umas dores muito fortes, mas era muito teimosa e não queria ir ao médico. Um dia ela não aguentou e um dos primos, filho da Vanessa e do Luiz, que vou chamar aqui de Lucas, ele estava na casa da minha avó e a levou urgente para o hospital. E pasmem, a minha bisavó também estava internada, pois havia sofrido um AVC. E assim ficaram as duas internadas. Minha bisavó voltou para casa e nessa situação toda eu já praticamente morava na casa da minha avó. Pois a minha mãe, a minha tia, a minha irmã cuidavam da minha avó no hospital e minha outra irmã cuidava da minha bisavó em casa. Minha avó quase morreu e daí descobriram que ela estava com pedras na vesícula. Passados uns meses, o Luiz fez uma visita à casa da minha avó e disse que lá no terreiro haviam dito que a minha bisavó teria feito um trabalho muito pesado para conseguir ser mãe, pois já havia perdido muitos bebês. Ele disse que quando ela morresse, iria urrar
que nós não teríamos paz com os gritos que iríamos escutar. Ah, tá. Ele disse que quando ela morresse, ela iria urrar, que nós não teríamos paz com os gritos que iríamos escutar. E além disso, um dos filhos dela ia morrer junto. Todos nós ficamos pasmos com aquilo, e eu, com todo o rebuliço, já entendi o que era. Desde pequena sempre fui muito sensitiva, e quando entrava na casa da minha avó, eu sentia uma energia muito pesada. Da avó ou da bisavó? Eu confundo aqui. Era algo muito estranho. Um dia eu chorei o dia todo, pois o hospital pediu que a família fosse até lá e disseram que a minha avó estava muito ruim, que ela poderia não aguentar. Muito abalada com isso, eu não consegui dormir à noite. O quarto da minha bisavó era de frente para o que eu estava dormindo e por causa do AVC ela não andava mais. Ana, do nada eu escutei passos e escutava minha bisavó inquieta na cama. O quarto dela era menor, o quarto da bisavó era menor, então como ela estava doente, estava no quarto maior. E daí escutei uma porta abrindo. Fiquei paralisada e aí adormeci de medo. No outro dia, a porta que eu escutei abrindo estava fechada. Era o quarto onde tinha todas aquelas imagens que eu citei no começo. Pasmem novamente. O pano da mesa estava amarrado no pescoço da imagem, com nós fortíssimos. Eu e minha irmã oramos muito e depois desfizemos esses nós. Eu sentia um medo enorme de entrar naquela casa. Eu ficava o dia inteiro no quintal, pois o medo era tão grande que não conseguia nem entrar na casa. A minha avó e o irmão quase morreram também. Ficaram os 3 doentes. Minha avó se curou, mas a minha bisa não. Parecia que ela pagava por algo que fez, algo muito pesado. Ela não andava, ela não falava, só movia um braço. Porém, todos achávamos que era por causa da idade. Ela passou 5 anos e 8 meses acamada, mas no meio da situação eu sentia pessoas me seguindo. Eu via muitos vultos, eu escutava vozes, conversava com pessoas, Ana. Parecia que eu estava louca. Eu já não dormia mais sozinha nem nada. A minha mãe estava muito assustada, me levou a psicólogos e eles disseram que eu estava com síndrome do pânico. Mas todas as consultas com eles eram inúteis, não melhorava. Quando desisti de médicos, 2 meses depois, a minha bisavó faleceu. E não teve nada do que disseram. Ela morreu feito um passarinho. Teve o descanso merecido, pois havia sofrido muito. Meu avô e minha avó construíram outra casa no quintal, daí se mudaram para lá. E hoje ninguém consegue entrar lá, pois a energia é pesadíssima. As imagens continuam lá, do jeito que ela deixou. No ano passado, a minha tia que mora lá, a minha tia que mora fora, foi a um terreiro e descobriu que naquela casa habitam 23 espíritos e 7 deles eram obsessores. E esses 7 incorporaram na minha bisavó. Creio eu que para pagar algo que ela pode ter feito no passado, para eles mesmo, né? Pode ser. Disseram também que eles se foram com ela. Mas, Ana, todo mundo que entra naquela casa sente arrepios. Pessoas já até vomitaram lá por causa de energia pesada. Ana, não sei se vai ler o meu relato. Se ler, muito obrigada. Esse é o primeiro de muitos. O seu trabalho é incrível. Um beijo pra você, muito obrigada. Eu fiquei confusa um pouco aqui, que hora que era avó e que hora que era bisavó. Mas pelo que entendi, Mas a bisavó queria engravidar? Ela fez trabalho pra engravidar com 100 anos de idade? Já tinha 2 filhos, já tinha tido filhos. Ela queria mais? E a questão, assim, da idade também dá pra saber, por conta da idade dos filhos e, né? Enfim. Então, ela tinha, apesar de ter ali as imagens de santos, ser religiosa, tinha uma atmosfera ruim, pesada ali no local, né? Será que ela atraiu obsessores? Vai saber o que tanto ela fez, o que desejou, quais eram as intenções dela, né? Aqui ela mesma diz que
A, a bisavó tinha um lado sombrio, que era notável até pelo olhar dela e tal. Então isso pode muito bem ter atraído umas coisas não muito legais para casa também. Mas será que ela queria destruir o filho, filha junto? Fez trabalho mesmo ali na casa para os familiares? A gente não duvida de nada hoje em dia, né? Próximo relato. São Francisco sempre ouve as nossas preces. Vamos ver aqui, ó. Oi, Ana e pessoal do canal Assombrado. Meu nome é fulano, mas não será citado no relato. Exato. Pode ler tranquilamente. Serei breve, mas adianto que essa foi apenas uma das vezes em que pedi a intercessão de São Francisco de Assis. Em todas, de alguma forma, fui atendido. Eu tenho muitos animais em casa. Um jabuti, 2 canários, 8 gatos e um cachorro. E se eu pudesse, teria muito mais. Todos são extremamente bem tratados, mais até do que os humanos. Passam por veterinário com frequência e não hesito em fazer de tudo por eles. Os sinto assim como parte da família, parte de mim. A maioria deles são quase ou já idosos e eu fico alerta para qualquer sinal de algo diferente com eles. Sim, eu sou louco, sou paranoico com isso. Recentemente, um dos meus pássaros faleceu. Era um diamante de gold. De good? É assim que fala? Essa é a raça do passarinho? Eu não conheço. Mas era um diamante de gold. Lindo, todo colorido, mas também já bem idoso. Teve o que o veterinário diagnosticou como um tumor e só nos restou cuidados paliativos. Eu sofri muito, mas fiz tudo o que pude. Dito isso, vamos ao que interessa, né? Um dos meus canários tem um problema nos pés, uma dermatite crônica, mas que normalmente não causa danos à saúde. Cerca de 15 dias após o falecimento do diamante, vi que os pés desse canário estavam bem inchados, vermelhos, e ele levantava um deles a todo momento. E eu fiquei encucado. Dei ora pronobis para ele, já que é um excelente anti-inflamatório natural, mas continuava igual. Como era fim de mês, eu estava sem muitas condições de levá-lo ao veterinário, visto que já havíamos tido a despesa anterior, e eu tenho angústia só de pensar em perder os meus animais. Embora seja o curso natural de todo ser vivo, eu evito pensar nisso. Foi quando procurei a oração de São Francisco de Assis, que não consegui decorar porque eu sou péssimo nisso, e encontrei esta que fiz e que mandarei a seguir. Então aqui assim, vou ler a oração. São Francisco, que neste momento tua bênção chegue até o nome do animal, e como um milagre ajude-o a curá-lo, porque tua sabedoria divina e teu poder de cura é grandioso. Sei também que tu colocaste no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes, como amor incondicional, e por este amor que peço por essa criaturinha de 4 patas que está enfermo, se reabilitar e que tenha menos dores com a tua ajuda, pela tua graça. Estou com o coração apertado porque nada posso fazer, mas confio na tua força bendita. São Francisco de Assis, em ti confio e entrego, o nome do animal, nas tuas mãos curadoras e divinas. Neste momento, elevo meu pensamento para pedir também para os médicos de cura da espiritualidade maior trabalhar e ajudar na nossa batalha, eliminando as enfermidades e o sofrimento deste animal. Meu São Francisco, que a partir desta oração a cura se faça presente e que, o nome do animal, obtenha saúde e paz. Amém. Ok, em seguida, prometi que enviaria ao seu canal este relato, caso a graça fosse alcançada. E sim, graças à espiritualidade, aos poucos os pés do passarinho foram voltando ao normal. Mas pela correria do dia a dia, acabei não enviando de imediato o relato. Poucos dias depois, o outro canário dormiu bem e amanheceu amuado. Nada de procurar comida, nem água, nada. Foi quando, durante as tarefas diárias, ainda pela manhã, me veio como um estalo na mente a lembrança de que eu não tinha enviado o relato como prometi. E como eu tenho mania de falar com os santos e os orixás como se fossem meus amigos,
Claro, sempre com todo o respeito do mundo. Eu pensei, desculpa aí, São Francisco, mas preciso da ajuda do senhor de novo e eu vou sim cumprir a minha promessa, fica tranquilo. E o canário voltou ao normal em prazo de pouco tempo, piando, comendo, de boa. Eu não acredito em punições por descumprimento de promessas. Santos, entidades, orixás, etc., eles não punem ninguém. São evoluídos, e o que eles fazem é somente nos mostrar os caminhos certos e que devemos sempre sermos fiéis a nós mesmos e às nossas palavras. Eu sou um bandista e sempre busco me manter em conexão com o meu pai Oxóssi, protetor dos animais e das matas, e tenho minha devoção por São Francisco de Assis. Ambos sempre estendem as mãos a quem ama e protege os animais e a natureza. Tenham fé. Pode parecer um acontecido meio bobo, mas são pequenos fatos que fortalecem as nossas crenças. Agradeço pelo espaço e te parabenizo pela excelente forma que narra os relatos enviados a vocês. Um abraço a todos do canal. Ok, tá tudo certo. Um beijo pra você, muito obrigada. E sim, gente, é muito legal, como eu sempre digo, quando a gente cria essa conexão com a espiritualidade e foca o pensamento em boas intenções e tudo mais, né? As coisas acontecem, a fé é muito importante. E bora pro próximo relato, que é este daqui. O que pulava naquele juazeiro? Eu já não li esse? Não, talvez seja parecido, né, com outro que falava de juazeiro também, mas vamos lá. Oi, Ana, oi, assombrado. Sempre quis escrever para você sobre as coisas estranhas que já me aconteceram. Mas confesso que por preguiça eu não escrevi. E também por sempre ficar pensando o que seria mais legal para mandar. Aí eu acabo esquecendo. Ainda vou mandar mais relatos e eu juro que realmente vi o que ainda vou contar. Mas enfim, pode ler tranquila, não haverá nomes, o relato nem é tão grande assim. Quando eu era criança, por volta de uns 10 anos de idade, não lembro muito bem a idade, mas mais ou menos isso, o meu pai trabalhava em uma pedreira e tinha um caminhão bem grande, aqueles com uma carroceria atrás. O trabalho dele não era muito longe de casa, então dava para ir e vir a pé. Meu pai, quando ia trabalhar, nunca me levava, mas quando ele estava por casa e ia apenas fazer alguma coisa rápida lá, ele me deixava acompanhá-lo. E por eu achar divertido ficar brincando naquelas pedras grandes e polidas, eu adorava ir para lá e ficar brincando enquanto ele resolvia os seus problemas. Um certo dia eu acordei às 5 da manhã para ir para a escola, mas eu não estava nem um pouco afim de ir para a aula. Então sabe o que eu fiz? Me escondi no caminhão do meu pai, embaixo de uma lona, e fiquei lá até chegar na pedreira. Ana, antes de ficar alguma dúvida sobre como a minha mãe ou meu pai não perceberam, eu esqueci de mencionar. Ai, eu vou espirrar, peraí. Tchim! O espirro nunca vem sozinho. Tchim! Ele traz os irmãozinhos. 2 ou 3 espirros. Ok, esqueci de mencionar que até os meus 16 anos eu morava em uma cidadezinha no interior do Ceará. Então, normalmente, íamos para a escola de carro Pau de Arara. E como ele passava bem cedo, minha mãe falou depois que pensou que eu já tinha saído para esperar o carro no ponto. Bom, chegando na pedreira, meu pai foi mexer nas coisas que estavam na caçamba e então percebeu que eu estava lá. Ele ficou muito bravo por eu ter cabulado aula. Ele me mandou descer da caçamba e ir embora a pé. Então foi o que eu fiz. Como já não tinha ido para aula mesmo, nem me importei com a bronca que eu ia tomar quando chegasse em casa. A caminho de casa, quase chegando já, eu passei por um juazeiro, que é uma árvore bem grande, com mais de 10 metros. Seus galhos até passavam por cima da estrada. E foi aí que eu me assombrei. No momento em que eu passava embaixo da árvore, algo começou a pular em um galho enorme que estava caído, mas ainda conectado à árvore. Aquele galho era bem grande e pesado. Eu mesmo já subi nesse galho com os amigos. E Ana,
Aquele galho subia e descia sem vento algum, como se alguém realmente estivesse lá pulando em cima do galho. Eu olhei aquilo e não pensei duas vezes, saí correndo, subindo o alto que tinha ali para chegar na vila em que eu morava. Quando cheguei, contei para minha mãe o que eu tinha presenciado, mas como vocês já devem imaginar, ela não acreditou e me deu aquela surra por eu ter faltado à escola. Enfim, Ana, esse relato realmente aconteceu comigo. Espero que tenha gostado. Não é nada assim muito sobrenatural, mas eu tenho certeza que aquilo ali não foi algo natural, não. Peço desculpa se tiver algum erro. Eu sou muito fã do canal, meu namorado que me apresentou em 2020 e desde esse dia não paro de escutar os seus relatos e tudo que eu vou fazer, desde arrumar a casa até trabalhar, tô ouvindo. Um beijo, fiquem com Deus e obrigado por ser quem é. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o que ele quis dizer aqui que não havia vento algum, o juazeiro é uma árvore enorme, então um galho daquela árvore também é bem grande e pesado, né? É lógico que deve ter galhinhos pequenos, mas esse específico ele conhecia bem, um galho que estava caído, porém ainda conectado à árvore, grande e pesado, então não tinha como esse galho movimentar com um vento. E se tivesse vento, outros galhos estariam mexendo. Mas ele relata que não havia vento, apenas um galho pesado e grande movimentando para cima e para baixo sozinho. Como se alguém pulasse ali. E não tinha ninguém. Ai, arvoraiada, assombrada. Porque tem muitas histórias de árvores, principalmente esse tipo de árvore aí grandona, antiga, né? Que tá ali já carregando a história há muito tempo, com assombrações ao redor. Mangueira, sabe? Essas gameleiras e tal. Vamos pro próximo relato, que é este. Relato em interior do Ceará. Esse é o título. Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Então, já aconteceram algumas coisas estranhas comigo. É um moço que nos conta. Já aconteceram algumas coisas estranhas comigo, principalmente pelo fato de gostar de estudar sobre o oculto. Logo, quero compartilhar uma história com vocês. Beleza, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Cortado, eu tô tendo que cortar aqui minha mão. Eu fico sem braço. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Me chamo Fulano, sou de Fortaleza e essa história aconteceu em uma fazenda que fica entre dois lugares. Um dia estávamos na fazenda do avô do meu falecido primo. Passamos o dia todo lá e à noite íamos para a cidade para poder ir ao parque. Conquistar algumas meninas, essas coisas de adolescente, sabe? Em uma sexta-feira, passamos um pouco do horário e tínhamos que chegar rápido na cidade, pois íamos a um show e teríamos que chegar cedo para não pagar entrada. Logo, havia 2 percursos para ir para a cidade. O caminho pela estrada, mais longo, e o caminho da botija, mais curto. Caminho que poucos usavam no dia a dia, por conta da péssima qualidade de estrada. Por conta da péssima qualidade de estrada carroçal. E à noite, por conta de ser um lugar muito estranho. Por conta da pressa, fomos, é claro, pelo caminho da botija. Eu em uma moto e o meu primo em outra. Ao passar pelas casinhas, eu vi uma casa que emitia um brilho dourado lá dentro. Como disse, sempre fui muito curioso. Parei a moto na casa abandonada e fui olhar o que é que tinha lá dentro, ignorando todos os avisos do meu primo. Quando subi 2 dos 3 degraus que davam na porta de entrada, eu senti um calafrio. E ao olhar para o meu primo, que estava estático, perguntei o que foi. E ao olhar para frente novamente, para continuar ali, eu vi um vulto que, ao me dar conta, fui empurrado para fora daquela casa, para fora dos degraus. Com isso, saí correndo em direção às motos e fiquei puxando meu primo, que estava totalmente estático. Ao conseguir sair com ele, vimos que os olhos amarelos nos acompanhavam no mato, por entre as cercas. E aquilo só parou de nos perseguir quando chegamos a uma cruz que tinha antes de chegar na estrada. Muito comum no interior ter essa cruz onde acontecem acidentes.
Estava pensando comigo mesmo de voltar lá esses dias e ver se encontro essa casa com botija novamente. Então, peraí. A botija, a lenda, isso se chama Estrada da Botija, estrada? Caminho da Botija, porque há uma lenda que tem botija enterrada ali, com ouro. E aí nessa casa abandonada, brilhou um brilho dourado, talvez de ouro, talvez da botija, aí dentro dessa casa. Só que alguma coisa te empurrou pra fora, tipo, saia daqui. E aí você quer voltar lá? De repente você volta mais preparado, com os equipamentos, já leva câmera, microfone, todas essas coisas. Se você registrar alguma coisa, você já conta pra nós aqui. Interior assim tá cheio de histórias e fatos, por que não? Coisas que acontecem ali com o pessoal mesmo. Próximo relato. Deus me ouviu? Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana, esse é o meu primeiro relato, é o primeiro relato que envio para você, porém eu tenho mais uns 3, se você quiser eu mando, pode mandar. Bom, vamos parar de enrolação e bora aqui pro relato. Essa história ocorreu com meu pai. Ocorreu com meu pai hoje, no caso, no dia 19 de junho de 2023. O meu pai trabalha na rua, vendendo bala e pano de chão. Observação, ele trabalha com isso há 16 anos. Sim, Ana, 16 anos. Hoje ele estava lá trabalhando, como todos os dias, e se sentou ali no chão e disse o seguinte para si mesmo. Meu Deus, preciso pagar meu aluguel hoje, mas eu confio em ti e se for da sua vontade, hoje eu faço esse dinheiro. Sim, Ana, o aluguel da casa dele estava atrasado, já tinha uma semana. Na rua em que ele trabalha, do lado tem uma padaria. E essa padaria é toda de vidro, sabe? Então quem tá lá dentro vê tudo de fora. E quem tá fora vê tudo lá dentro. Então assim que ele falou isso para si mesmo, viu um senhor lá dentro da padaria almoçando. Uns minutos depois, esse senhor saiu e foi falar com meu pai. O senhor disse as seguintes palavras. Você já almoçou? E meu pai respondeu... Não, ainda não. Eu tô tentando fazer um dinheiro para eu comprar uma marmita para mim e para as minhas 2 filhas. Ele falou isso e abaixou a cabeça. Então o senhor respondeu: Tá acontecendo alguma coisa? E o meu pai disse: há uma semana que o meu aluguel tá atrasado e a dona da casa me deu até hoje para pagar esse aluguel. Aí aquele senhor falou: Quanto é o seu aluguel? E o meu pai disse: R$430. Em seguida, o senhor respondeu: E se eu te dissesse que o seu aluguel já está pago? E o meu pai respondeu: Sério? Mentira. Aí o senhor pediu o Pix do meu pai. Pensei que eu falei, como assim? Ele não vai dar dinheiro, nada, falou que já tá pago? Que jeito que ele pagou? Como ele que sabia? Como ele conhecia? Bom não, mas mesmo assim, né? Aí o senhor pediu o Pix do meu pai e fez os R$430, fez o Pix de R$430 e ainda pagou 2 marmitas na padaria pro meu pai. E na mesma hora que o senhor fez o Pix para ele, ele já fez o Pix para a dona da casa. Bom, nesse relato não tem nada assim de muito sobrenatural. Porém, porque esse moço, bem quando meu pai falou aquilo consigo mesmo, aquele senhor veio e pagou o aluguel todo. O senhor não deu a metade do aluguel, nem nada, sabe? Um dinheirinho para ajudar. Ele deu todo o dinheiro certinho. Coincidência? Ou realmente Deus ouviu a prece dele? Ficamos na dúvida. E foi esse o relato. E desculpa se tiver algum erro de ortografia. Beijos e que Deus te abençoe sempre. Um beijo para você, muito obrigada. Não existe coincidência, não existe isso. É claro, isso para mim é muito claro que Deus ouviu, que a espiritualidade, enfim, ouviu e tocou no coração de um ser humano que estava ali também aberto, de talvez, né, uma pessoa aberta o que eu posso dizer? A espiritualidade também, né, de bom coração.
que deve ter sentido, ou alguma coisa até falou com ele. Sabe aquelas coisas que a gente não vê sentido? Você fala, ai, gente, por que será que eu tô querendo ir falar com aquele homem, né? Sei lá, tipo, vai lá e pergunta se ele almoçou. Talvez isso, né? Talvez o que veio no coração dele fosse isso. Vai lá e conversa com aquele homem. Aí você fala, ai, mas por quê, né? Sei lá, paga um almoço pra ele, sabe? Às vezes tá com fome, vem essa coisinha. Aí no que ele chegou, perguntou, que deu uma cutucada, aí viu que ele precisava, que o real problema dele naquele momento é que ele precisava urgente daquele dinheiro para pagar o aluguel. E muitas vezes para aquele senhor, esse dinheiro não é fazer falta, é bastante. Para uns é pouco, para outros é muito, mas assim, talvez para ele não fizesse tanta diferença quanto ia fazer na vida, né, dessa pessoa. Então, Deus trabalha dessas formas. Não é que assim, ele vem que nem o gênio da lâmpada e materializa o dinheiro aqui, vai lá e paga o seu aluguel. Mas às vezes até acontece uns negócios esquisitos desse, né? Fala, gente, mas caiu um aluguel aqui, quem pagou? Não sei, caiu um Pix e não se sabe da onde. Às vezes até alguém que manda um Pix errado acaba caindo lá e de repente, né? Acontece. Mas não é aleatório. Então, trabalha dessas formas, sabe? Uma pessoa que sente que deve ajudar outra em alguma coisa, em algum momento, sente... Tinha um relato, vocês lembram? Eu não lembro direito exatamente, mas acho que a moça, ela tava com vontade de comer feijoada. Nossa, ela disse que aguou, assim, de vontade de comer feijoada. Ela tava, meu Deus, como eu tô com vontade de comer uma feijoada, como... E de repente bate uma vizinha, prima, irmã, tia, sei lá o quê, com uma marmita de feijoada. Falei, eu trouxe aqui uma marmita pra você, sei lá, tipo, deu na cabeça de te trazer uma marmita, te trouxe uma marmita de feijoada. Aí você fala, cara, como? Lei da atração? Alguém escutou as minhas preces? Ou a minha vontade, o meu desejo forte daquilo atraiu aquilo? Alguém viu, ficou com dó na espiritualidade? Então, mas assim, que é coincidência, eu não acredito, não. Não, nem um pouco. Mas Deus trabalha assim também, usando pessoas normais, como eu e você, para fazer diferença na vida de outra pessoa. Próximo relato, quem sentou na minha cama? Vamos ver. Oi, Ana, me chamo Fulanildo e vou contar um relato que aconteceu comigo exatamente no dia 21 de maio de 2023, no domingo, final da tarde. Pode ler tranquila que não vai ter nomes e desculpe qualquer erro. Estou digitando pelo celular. Vamos lá. Nesse dia em específico, eu estava de visita na casa do meu irmão, que mora em outra cidade. Era um final de tarde, no domingo. Sabe aquele cochilo gostoso depois do almoço de domingo? Pois é. Para contextualizar, a casa do meu irmão tem área ao redor dela toda. Então, mesmo de dia, com as janelas fechadas, o quarto fica completamente escuro, custando conseguir enxergar um palmo na frente da mão. Nesse dia eu dormi após o almoço e acordei algumas horas depois. Quando acordei, senti a cama movimentar. Sabe quando você está deitado e alguém senta na cama e você meio que cai com o corpo no sentido da pessoa? Foi tipo isso. Logo após eu sentir a cama se movimentar, procurei ali uma lógica para o que ocorreu. Às vezes um movimento involuntário meu mesmo, né? Então eu fiquei parado e pensando, tá, se realmente foi eu, então não vai mexer mais, porque eu tô parado. Engano meu. Mas não passou nem 2 segundos e a cama mexeu novamente. Na hora eu tentei ver se tinha alguém, mas realmente não havia ninguém ali. Mesmo que estivesse escuro, daria para perceber a movimentação de alguém. Então pensei, quer saber? Eu vou dormir. Virei pro lado e voltei a dormir. Ai, que calma, que benção. Eu não ia falar, quer saber? Vou levantar, acender a luz e ficar acordado o resto da noite. Do dia, né? Era de dia, ele falou final de tarde. Mais tarde, perguntei pro meu irmão se alguém foi no meu quarto e nem ele, nem minha cunhada haviam ido. Contei pra eles o ocorrido e eles me chamaram de doido por voltar a dormir. Ela, mesma coisa. Não te chamei de doido, só falei que eu acho que eu faria diferente, não ia voltar a dormir, não. Eu ia zarpada ali. Então é isso, Ana. Não é um relato extenso, nem assustador, mas aconteceu de verdade. É bem recente. Um abraço enorme para você, Matheus e Rampirinhos.
Ah, ok. Ele tá pedindo aqui pro Matheus fazer um vídeo sobre o caso do oficial de inteligência americana David Grush. É assim que fala? Tá dando o que falar. Vamos ver. Estamos pedindo aí pro Matheus voltar com os especiais. E vamos aqui pro último relato de hoje, que é este. O que era aquilo? Olá, Aninha, tudo jóia? Me chamo Fulana e já tive o prazer de escutar 3 relatos lidos com a sua linda voz. Muito obrigada. E lhe escrevo exatamente às 5h05 da manhã. Olha só. E é mesmo aqui, ó. Tá aqui no horário que ela tá falando a verdade aqui, ó. No horário que chegou e-mail é 5h05. Sempre durmo por esse horário. Ok, péssimos hábitos. Mas eu te entendo que eu sou assim também, noturna. Tipo, se largar, eu funciono bem à noite. Eu gosto de fazer as coisas de noite. Não tem ninguém pra encher. Não tem nada. Parece que você tá em paz no mundo. Mas daí depois, no outro dia, né? Que quando o mundo funciona, de manhã, de dia, aí a gente pena, né? Se o mundo vivesse 24 horas. E o nosso corpo também precisa, né? Quando apaga a luz, a gente precisa descansar. Quando acende a luz do sol, a gente precisa viver. Mas, como nascemos como morceguinhos, vampirinhos, fica difícil. Mas, continuando. Depois de ter feito um lanchinho da madrugada, como é de costume... o melhor, eu adoro o lanche... Não, o melhor não, eu gosto do lanche da tarde. Mas lanche da madrugada é muito bom também. Mas vamos lá, o que interessa. O duro que a gente fica acordado, a gente fica comendo também, né? Bom, como já havia citado em outros relatos, eu sou médium. Mas, graças a Deus, não tenho o costume de ver coisas anormais todos os dias. Só de vez em quando. E como citei acima, tenho o costume de dormir tarde e, na maioria das vezes, fazer um pequeno lanche. E nesse dia não foi diferente. Me levantei, era exatamente 3 e pouco da madrugada, fiz meu lanche e me sentei ali no batente de trás. Me sentei ali no batente. Atrás de mim fica o corredor. Eu não vou saber explicar muito bem, mas eu espero que entenda. A casa da minha mãe... O teto não é forrado, não tem forro no teto. Sendo assim, fica um espaço considerável entre o telhado e a parede. Ela até mostrou uma foto aqui, mas sim, são aquelas casas que não tem forro. Então, sobe aqui a parede, aí tem um espaço e depois o telhado aqui. Então, se você jogar uma bolinha, ela cai da sala no quarto, vamos dizer assim, né? Como se fossem muros, ao invés de paredes até em cima. É mais ou menos isso que ela quer dizer aqui. Cadê? Então estava eu bem tranquila, comendo meu lanche de costas pro corredor, quando escuto uns passos atrás de mim. Eu nem liguei, mas aí escutei alguém correndo em minha direção. Mas quando eu olhei, não havia ninguém. Ai, Senhor. Porém, quando me virei novamente para comer o meu lanche, escutei uns grunhidos. E aí, quando eu olhei pro corredor, eu simplesmente vi uma menina de vestido branco longo, cabelos pretos, de cabeça para baixo, em cima de um desses espaços. Ai, filho, eu tacava o pão nela e saia correndo. Ixi, jogava o leite com Nescau assim na cara dela e saia correndo no susto, tacava o copo, não sei. Imagina, tipo uma Samara da vida, uma menina de vestido branco, longo, pendurada de ponta cabeça, cabelo longo, escuro, nesse batente aí, nessa... Aonde que ela tava, gente? Em cima de um desses espaços. Tipo, ela tava com os pés pendurados no telhado e... Meu Deus, eu não vi o rosto por causa dos cabelos, menos male. Na hora eu gelei. Eu não pensei 2 vezes e corri pro meu quarto de olhos fechados para não ver aquilo. Fiquei uns minutos ali, criei coragem e fui olhar, mas já não tinha mais nada. Só o meu pacote de biscoito e o copo de Nescau, tô falando. Eu conheço esses lanchinhos da madrugada. E o copo de Nescau que eu havia deixado no chão por conta do desespero. Ainda que ela colocou no chão. Eu tinha jogado Nescau na cara do fantasma ou o copo mesmo. Sai daqui, meu Deus do céu. Nunca mais eu vi aquela menina e nem quero. E nesse relato aconteceu quando eu ainda morava com a minha mãe. E na casa dela a gente sempre vê algo desse tipo. Como coisas caindo sozinhas, luzes apagando e acendendo, aparições, vultos. Ai, gente do céu. Que coisa tensa de se ver.
uma aparição assim, não é um vulto, não é uma porta abrindo, um negócio assim, que a gente fica cabreiro, mas né? Agora é aquela cena de filme de terror dos bons. Você tá lá, tudo de madrugada, e de repente o negócio tá de ponta cabeça ali, aquela menina. Ai. Aí ao mesmo tempo eu penso, se fôssemos desprovidos de medo, no momento desse, o que faríamos? Conversaríamos? Perguntaríamos? Se a curiosidade fosse muito maior que o medo. Lembra vocês assistiam o Teatro dos Contos de Fada na TV Cultura? Eu amava aquilo, quem apresentava era a Shelley Duvall. E aí um deles era o menino que não sentia medo. E ele não tinha medo de nada, aí ele queria sentir o medo, ele queria ter essa emoção de sentir o medo. E aí ele foi para um castelo assombrado, e aí lá acontecia de tudo para botar medo nele, ele não tinha medo de nada. Ele conversava com os fantasmas, com os monstros, assim. Não, tá tudo certo, tudo bem. Ele não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada. E aí eu falo isso, né? Vi uma assombração dessa e conversar. Falei, minha querida, por que de ponta cabeça? Pra assustar mais, eu acho, né? Mas não tá rolando. O que aconteceu com você? Quer sentar aqui no sofá? Não precisa ficar de ponta cabeça, não. Senta aqui. Quer um Nescauzinho? A gente já conversa, você fala o que você precisa, né? Seria mais... Mas a gente tem medo, né? Não tem como. Misericórdia, credo, ver um negócio desse. Você já viu alguma coisa desse tipo? Conta pra gente. A gente quer saber, né, assombrados? Bom, se for comentar alguma coisa aqui que seja com respeito, por favor, se já passou por alguma experiência desse tipo ou outro tipo, conta pra gente, a gente quer saber. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!